Se você precisa de um milagre, se você precisa da intervenção de Deus na sua vida, se você entrou neste lugar na esperança de obter resposta para alguma dificuldade, algum problema, este é o momento. Feche os teus olhos, levanta as suas mãos, comece a clamar ao Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que clamam ao Senhor, o Senhor responde. Deus eterno, Deus santo, muito obrigado pela tua presença, pela doce presença do teu Espírito Santo no nosso meio. Agora, juntamente com a tua igreja, nós levantamos aqui um clamor em favor do teu povo, em favor dos teus filhos, em favor do diácono Bruno, que pede por um pedido especial, também em favor do evangelista Valtiz, que está enfermo. Nós te pedimos que o Senhor ordene agora saúde para aquele homem, no nome de Jesus. Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso, cada pessoa que adentrou nesta casa nessa noite, estamos aqui, Senhor, para louvar o teu nome. Estamos aqui nessa noite para uma vez mais prestarmos um culto ao Senhor. Ó Jesus amado, ó Deus eterno, porque o Senhor é o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa esperança. Ó Deus eterno, Deus santo, Tu és o nosso Deus, e por isso estamos na Tua casa. E agora nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa Sussu, cada pensamento, Senhor, cada palavra, Jesus amado, ó meu Deus, colocada diante de Ti nessa noite. Responda por misericórdia. Toma esta ilha nas Tuas mãos, juntamente com a Tua igreja. Nós agora levantamos um clamor a favor desta ilha. Oh Deus santo, toma o controle e o domínio dos quatro cantos desta ilha. Que os ares deste lugar seja tomado pela influência do Teu Espírito essa noite, porque também queremos ouvir a Tua voz, Deus eterno, Deus santo. E que nós possamos, ó Pai, terminar este culto dando ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é digno. E se você... Nós te adoramos, Jesus. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Existe uma velha canção que o teu coração anseia ouvir, regada pelo som das lágrimas de alguém que retorna pra Ti. E eu ouço Tua voz dizer, sim, eu ouço Tua voz dizer, se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei do céu, perdoarei e sararei sua terra. Existe uma velha canção que o teu coração anseia ouvir, regada pelo som das lágrimas de alguém que retorna pra Ti. E eu ouço Tua voz dizer, sim, eu ouço Tua voz dizer, se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra no livro
do profeta Isaías, no capítulo 43 e no versículo número 19. Isaías 43, versículo de número 19, uma escritura bastante conhecida, porém nós pedimos de Deus hoje uma revelação fresca para a vida de cada um dos irmãos que estão aqui e que vieram ouvir a voz de Deus nessa noite e a palavra de Deus. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos repetir comigo? Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Podeis sentar, por gentileza. Queridos, eu tenho nessa noite, ontem eu estava meditando um pouquinho, quando o Espírito Santo de Deus soprou no meu coração esta palavra: Deus abrirá um caminho. Você pode repetir comigo? Deus abrirá um caminho. Quem crê que Deus ainda é Deus que abre? Quem crê que Deus abre portas? Amém, meus irmãos? Vocês confiam na palavra de Deus? Vocês creem que Deus, Ele luta por vocês? Quando eu digo Deus vai abrir um caminho, eu falo baseado na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus, primeiro, é Deus de coisas novas. Deus nunca repete os seus feitos. A forma dele trabalhar comigo é de uma forma, com outra é de outra, mas o certo é que Deus está sempre criando coisas novas. E Ele diz que vai colocar um caminho no deserto. Parece que é até difícil a gente imaginar um caminho no deserto, porque quando se fala de deserto, se fala de cacto. Quando se fala de deserto, se fala de seca. Quando se fala de deserto, se fala de lugar que parece assim, é aquela coisa enorme, parece que já é um caminho. Mas Ele está dizendo que dentro do deserto, Ele vai criar uma estrutura, uma forma, que você poderá passar em segurança. É isso que Deus está querendo nos dizer. E Ele diz: e eu vou fazer também rios no ermo. Ou seja, o ermo são os lugares distantes. Ermo fala de solidão. Ermo fala de coisas bem afastadas. E Ele está dizendo: eu vou colocar um rio, ou seja, eu vou colocar uma provisão para a sua vida. Quando eu falo abrir um caminho, eu quero dizer para você abrir portas. Deus mostra maneiras de trabalhar e também Ele nos surpreende com as suas novidades. Ontem eu estava no carro, quando eu recebi um telefonema do pastor amigo nosso, chamado pastor Márcio. Alguns de vocês lembram dele, conheceu ele lá de Raianes. Há uns meses atrás eu fui na casa dele, e lá pelas madrugadas, a gente conversando, e ele é um homem espiritual e gosta muito de falar sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. E a gente tem um tempo muito gostoso quando a gente vai na casa dele. E a gente conversando, ele abre o seu coração e fala comigo: bispo, eu tenho uma preocupação muito grande, eu estou aqui tantos anos, não tenho os papéis, e agora minha filha se forma no high school, é uma menina bastante inteligente, uma amiga de Rebeca, Larissa, já viu aqui várias vezes, garota que tem sonho de ser uma doutora aqui, uma dentista. E ele falou para mim assim: poxa vida, mas a situação, ela precisa do papel, ela precisa dessa legalização. E eu olhei bem dentro dos olhos dele e olhei assim para ele, firme, porque quando a gente fala, a gente tem que falar com convicção, né? Eu tenho visto que as pessoas têm perdido a convicção. Nós falamos sobre isso um pouquinho sexta-feira. Tem muita gente que fala, mas fala simplesmente por falar. Se perdeu a convicção, se perdeu a realidade dos fatos, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há muitas pessoas que, pelas circunstâncias, elas serem tão altas e pesadas, parece que a pessoa perdeu a visão, né? Deus não pode mais agir dessa forma. E eu olhei para dentro dos olhos dele, eu falei para ele essas palavras. Falei: olha, pastor Márcio, eu não sei se você crê, mas o Deus que nós servimos, Ele vai fazer alguma coisa por ela. Deus vai abrir um caminho, Deus vai realizar alguma coisa. Um milagre pode acontecer. E eu ainda brinquei com ele, falei: o senhor acredita? Ele falou: claro que eu acredito. Ontem eu recebo o telefonema dele e ele estava muito feliz, porque quando o Obama deu aquela lei que beneficiou aos estudantes, aos jovens, do Deferred Action, né?
que todos nós conhecemos. Muitos não acreditaram, muitos não confiaram, mas de ontem, na sexta-feira, a Larissa recebeu já a sua autorização de trabalho. E eles estavam alegres e felizes, porque agora ela vai poder tirar o seu seguro social, ela vai poder tirar sua carteira de motorista, ou seja, Deus tem suas formas de trabalhar. God can make a way. Fala para alguém, Deus vai abrir um caminho. Não, mas fala como crente que crê na palavra de Deus. Deus vai abrir um caminho. Eu vou repetir, Deus vai abrir um caminho. As portas, irmãos, quando elas estão assim fechadas, vamos dizer assim, quando parece que não tem mais solução, quando não tem jeito, algumas coisas se desenvolvem as pessoas. A primeira coisa, tem que por não acreditar mais em Deus ou confiar totalmente no Senhor, eles acabam ter a tendência de duvidar de Deus. Eles começam a dizer, será que Deus pode agir nesse fato? Será que Deus pode verdadeiramente, no caso da Larissa, será que uma lei poderia ser aberta? Meu Deus, eu fico pensando, por que muitas das vezes, nós que somos filhos de Deus, deixamos de crer num Deus tão maravilhoso como esse? Porque Deus é Deus de detalhe. Pode ser que Deus abra uma lei por uma pessoa, mas eu creio que esse Deus, ele abre caminho. Por um, ele vem nesse lugar. Por um, ele faz alguma coisa. A Bíblia fala que um dia Deus veio para dar fim a uma cidade, né? Ele veio para acabar com uma cidade e na conversa com ele, com Abraão, Abraão fala, oh Deus, não faz isso não. Será que não tem uma pessoa lá fiel? Ele falou, se tiver um pelo menos, eu paro com isso. Naquele lugar não tinha um fiel. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho convicção que nessa noite tem homens e mulheres fiéis aqui nesse lugar. E se tem homens e mulheres fiéis que creem no Senhor, Deus vai fazer um caminho para você também. Assim como abriu para Larissa, Deus vai abrir para você. Só quem crê assim diga glória a Deus e aleluia. Mas a tendência do homem muitas vezes é duvidar. Israel saiu de 430 anos de escravidão. Diga comigo, 430 anos. Irmão, 430 anos não são 430 semanas, não são 430 dias, não são 430 horas. 430 anos é muito tempo. Eu já vivi agora, tenho 45 anos. Eu precisaria de quase 400 anos ainda de escravidão para ser livre. Deus liberta o seu povo. Deus faz literalmente um caminho para eles passarem, livra da mão de Faraó e de repente Deus abre. A Bíblia fala aqui em Salmo 78 e 20, eis que feriu a penha, águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Deus fez coisas maravilhosas, mas de repente o povo pergunta, será também que ele vai nos dar pão? Será que ele vai preparar carne para o seu povo? Deus havia acabado de realizar algo grande. Deus havia acabado de libertar o seu povo de grandes coisas. E por causa da dúvida, irmãos, preste atenção aqui, por favor. A dúvida, a Bíblia fala que é como a onda do mar, que vai assim, levada de um lado para o outro. Um homem que duvida, uma pessoa que vive com dúvida, ele é comparado à onda do mar. Eu creio que aqui não tem nenhuma onda do mar. Eu creio que nessa noite eu estou falando com pessoas que acreditam que Deus é poderoso. E se tem mesmo, levanta essa mão de crente aí, pentecostal, e dá um glória a Deus e aleluia. Recuse ficar calado, mas dê glória a Deus e aleluia nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer um caminho para você. Deus vai criar uma maneira e vai trazer prosperidade para a tua vida. E o povo começou a perguntar, será que vai ter pão? Aqui não tem não, irmão, mas coisa ruim, chata, é um crente murmurador. Um crente lamentador, que só lamenta. Nada está bom. E agora, será que vai fazer mesmo? Será que é isso que o povo estava fazendo? Eu não sei você, meu Deus, olha o trovão. Eu não sei você, mas eu, meu irmão, se eu visse esse mar aí se abrir, eu estou falando aqui de Martas Vinhas, se você visse esse mar se abrir e você passar a pé enxuto, será que quando você chegasse lá do outro lado de Falmouth, quando lhe faltasse água, você ia reagir dessa maneira? Será? Ai, Deus, e agora? E o pão? Meu Deus, ele abriu um mar e livrou, e ainda matou no mesmo mar todos os seus inimigos. E agora, do outro lado, lá em Falmouth, agora, como é que eu vou fazer? O que vai fazer, Deus? Mas, irmãos, tem muita gente duvidando de Deus.
Tem muita gente duvidando do seu poder, e eu estou aqui para te afirmar, Deus, Ele é poderoso e vai abrir algo para que você possa realizar grandes coisas. Eu creio que Deus... olha, e as coisas de Deus, elas vêm de... Às vezes a gente pensa que vem de um lado, vem do outro. Às vezes você pensa que vem de cima, vem de baixo. Às vezes você pensa que chegou do lado e vem do outro lado. Às vezes você pensa, é fulano que vai me ajudar. Aí Deus envia ciclano. Às vezes você pensa, olha, eu acho que é por aqui. E Deus está lá do céu, porque Ele tem todo o controle de todas as coisas. Ele está acompanhando tudo. Ele vai, mas eu é que vou fazer o caminho para que você possa passar. Nós, como seres humanos, nós tentamos, nós planejamos, nós fazemos uma coisa ou outra, mas a resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus. Nessa noite, a resposta vem de Deus para a sua vida. Muitos acalmam que dizem assim, eu acho que não tem solução. Você já escutou isso? Eu falei para essa advogada que eu apresentei a vocês, olha, para você funcionar aqui na ilha, ou aqui pelo menos na nossa igreja, você sempre vai ter que ter uma palavra. Qual? I have a solution. Você tem que vir com a solução. Porque o povo está cheio de gente dizendo que não vai dar. Não vai dar certo. Por causa disso, um homem ficou milionário. Vou lhe contar uma história que agora veio na minha mente. Um homem ficou milionário. Como? Ele criou um botãozinho assim, que vende no Staple, que diz, it's easy. É fácil. Quem já viu esse botão? Um negocinho assim. Quem já viu? Se não viu, compra. Ele criou um negócio que quando você aperta, faz assim, it's easy. É fácil. Bate aí nesse irmão na perninha com muita gentileza. It's easy. Olha só o que um homem cria. Ele cria algo que vendeu milhões e milhões e continua vendendo. Que quando o empresário estiver na sua cadeira, desesperado, dizendo não vai dar certo, não tem solução, ele aperta o botão e fala, it's easy. Imagina, a pessoa vai caminhando, entra dentro do metrô, e ele vai lá para fazer uma aplicação, e de repente a mente dele está dizendo, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas aí ele lembra do botãozinho e faz o quê? It's easy. Quantos estão entendendo? Agora imagina eu e você, que temos a Deus, o que nós não podemos contar? Se um homem pode criar um botão, um aparelhinho pequenininho que... It's easy. It's easy. Tem gente aqui na igreja que você precisa comprar esse negócio. Porque no momento que você disser it's hard, é difícil, você vai chegar e vai apertar, it's easy. Você, quando teu marido vier com aquela chatura, aquela lamúria, aqui não tem não marido chato não, mas por aí um perdido pela internet, quando chegar assim e dizer, olha mulher, aí você vai, ó. It's easy. Quando ele fala, olha, o verão até que deu, mas o inverno, antes dele completar a frase, você vai clicar e vai fazer o quê? It's easy. Fala para alguém aí, it's easy. Não, fala para alguém aí, it's easy. Deus tem uma solução para todas as coisas. Em 1600, irmãos, e 20, ocorreu uma história muito interessante lá na Inglaterra. Porque surgiam pessoas que criam em Deus e que eram contra aquelas religiões inglesas, os anglicanos. Porque os anglicanos, eles tinham... Era uma crença que era quase perturbadora. Porque tudo aquilo que sai do reto, que é crer em Deus, acreditar no Filho, no Pai, no Espírito Santo, seja anátema. Aí, na faixa de uns 100 ou 100 e poucos colonos, eles entram numa embarcação chamada Mayflower. E eles entram nesse barco e vazam aqui em Massachusetts, ali perto de Plymouth. Quando eles chegam ali naquele lugar, vindo de uma situação terrível, para eles talvez eles pensavam, meu Deus, acabou a nossa vida, entramos nesse barco, agora vamos para uma terra que a gente não conhece. Só que a terra que eles estavam indo é os Estados Unidos da América hoje, eram os chamados peregrinos. E eles, quando chegaram, o primeiro inverno que eles passaram, de 1620, porque muitos deles morreram por causa do frio, muitos deles morreram porque não se adaptaram, e sobrou a metade das pessoas morreram. Mas aqui já existiam os índios, como é que eles iam? Wampanoag. É esse aí mesmo. Aí esses índios começaram a mostrar a eles, olha, começa a semear trigo. E eles eram meio contra o trigo, e eles começaram a semear. E semearam de um lado,
semearam do outro, aprenderam a caçar, aprenderam a mexer com todas as coisas. Em 1621, o que acontece? Chega a época da colheita. Fala para alguém, um dia chega a colheita. Irmão, se você planta, você colhe. Se você planta uma hora, e de repente os peregrinos, aqueles que estavam, os que sobraram, começaram a colher. E aí o que eles fazem? Eles fazem um dia de ações de graças. É o Thanksgiving que nós celebramos aqui. E eles agradecem a Deus por terem aberto um caminho para eles. Muitas das vezes o caminho parece impossível. Muitas das vezes você entra em Mayflowers, em embarcações, em situações que você fala, eu não sei o que vai acontecer do outro lado, mas se você mantém a tua fé em Deus, acreditando no Senhor, com o seu coração firme em Deus, Deus vai te levar a porto seguro. Nessa noite eu estou para dizer a alguém aqui, você está em porto seguro. Deus tem uma porta para abrir para a sua vida. Deus vai abrir um caminho. Se você crê assim, levanta o mais alto essa mão de profeta e diga, eu creio. E diga assim, Senhor, eu creio que esse caminho vai ser aberto hoje. Alguém diga glória a Deus e aleluia. Quem diz amém por isso? Toca nesse irmão e diga, it's easy, é só acreditar. O que eu posso fazer para desenvolver na minha vida essa certeza? Eu quero ter essa certeza. Tem gente que pode falar assim comigo, ô bispo, eu quero ter essa certeza, que my last name é incerteza, my middle name é dúvida, e my second name é será. Então nós vamos ter que erase, nós vamos ter que deletar, nós vamos ter que apagar todos esses nomes da sua vida e trocar por um outro nome, porque você foi chamado para ser campeão de Deus, e se é campeão, se é mais do que vencedor, Deus vai abrir um caminho para a sua vida. Existem coisas que parecem impossíveis hoje. Se eu olhar hoje, eu vejo muitas coisas impossíveis, mas eu creio num Deus que abre caminhos. Eu creio num Deus que abre portas. Quem crê comigo, diga glória a Deus. E eu reuni apenas 4 coisas fáceis para você, no momento que vier a dúvida, querer tomar conta de você. Seja aqui, seja no Brasil, seja na Europa, seja no Japão, seja lá em Parangoracutiri, Míquaro, seja onde for. Você tem que ter essa certeza. Deus está comigo, e se Ele está comigo, it's easy. E se Deus está comigo, Ele vai abrir um caminho para eu passar. E se Deus está comigo, ainda que todos digam que não, eu sei que eu vou chegar no lugar, porque Deus tem o melhor para a minha vida. Primeira coisa, para você manter e desenvolver na sua vida essa certeza, o que você precisa fazer? Algo simples. Primeiro, leia a Bíblia. Oh, bispo, pensei que o senhor ia vir com uma revelação. Para com isso, gente. O evangelho é simples. O evangelho é simples. O pessoal está querendo complicar a vida do povo. Eu não sei se você já teve experiência, eu tenho certeza, porque aqui tem homens e mulheres espirituais. Eu tenho certeza que você já viveu um momento que você disse assim, agora os 4 pneus arriaram. Já aconteceu ou não aconteceu? Mas você pegou a tua Bíblia. E de repente você começa a ler a palavra de Deus. E parece que aquelas palavras, elas começam a entrar dentro de você. Quem já experimentou? Ou só eu que experimento? Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. E terceiro, a palavra de Deus, ela é penetrante. A palavra de Deus é algo sobrenatural. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, irmãos. E essa palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uou, que palavra tão bonita é essa? O que a Bíblia representa para nós? No momento do nosso embate, da adversidade, essa palavra, ela tem o poder penetrante de entrar não só nessa camada que se vê, mas ela penetra na alma e no espírito. Esta palavra, ela vai um pouco mais.
ela passa pelas juntas e medulas. Essa palavra, ela vai um pouco mais. Ela entra na área do psique do ser humano. Ela entra na área do seu psicológico. Ela entra nos seus sentimentos. Essa palavra entra na tua alma, mas ela entra também na tua mente. Oh, meu irmão, tem muita gente pagando caro para psiquiatra, mas essa palavra, oh meu Deus do céu, essa palavra, ela é poderosa. O homem inventou o remédio que acalma. I'm free. Aí por alguns segundos ele tem uma silenciosa paz. Mas a palavra de Deus, ela penetra onde o homem não pode ir. Ela penetra onde o remédio não pode ir. Porque o remédio, o doutor é limitado. Não falo contra médico, porque os médicos, Deus os colocou na terra, são homens sábios, mas quando eles não sabem o que fazer, a palavra pode fazer. Quando os doutores ficam perdidos e eles viram para a gente e falam, olha, já não sei o que pode acontecer, aí que entra Jeová dos exércitos e aquela palavra que foi ministrada na tua vida, ela começa a penetrar na tua vida. Eu não sei você, mas eu sinto que a palavra de Deus, que é eficaz, que é poderosa, ela está aqui hoje como espada de dois gumes, e ela está batendo de um lado e do outro da nossa vida, curando, libertando, levantando e abrindo caminhos. Quem crê assim, diga glória a Jesus. Ela é apta para discernir o pensamento. Feio. Você falou de mim? A palavra já sabe disso. Que a palavra discerne o teu pensamento. A palavra vai mais além do teu pensamento. E outra coisa, ela conhece a intenção do coração. Portanto, um homem que é detentor da palavra de Deus tem algo que a igreja precisa: discernimento do Espírito. Um homem que tem a palavra de Deus na sua vida, ele tem discernimento do Espírito. Porque a palavra que está dentro de você vai dizer, olha aí, ó, isso aí é coisa ruim. Olha aí, ó, cuidado com isso aí, ó. Olha aí, olha aí. Quando você vê esse sinal de Deus, é a palavra que está incomodando. A palavra de Deus, ela é penetrante. Quando você se sentir incerto, quando o inimigo da tua alma começar a querer bombardear a tua mente, dizendo, não, Deus não vai fazer nada por você, leia a Bíblia. Larga o gibi do lado. Larga as revistas que não podem te ajudar em nada. Pode até ler CNN, o que você quiser, globo.com.br, o que você quiser, você pode ler. Mas ler a palavra de Deus. Leia essa palavra. A palavra de Deus, ela vai te ajudar quando você se sentir só. Estou sozinho. I don't have anybody with me. Só estou eu, só sobrou eu, Deus. Já viu? Tem gente que entra na deprê generalizada. Estou só. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 assim, ó: sede fortes e corajosos, não temas, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deus não vai o quê? Desamparar. Isso aí é no Antigo Testamento, bicho, mas Jesus falou o seguinte: eu não vos deixarei nunca mais. Já parou para pensar que Jesus não nos deixa em momento algum? Se está no fogo, Ele está comigo. Se está na água, Ele está comigo. Se é na cova dos leões, Ele está comigo. Se é junto lá dos canaverais, Ele está comigo. Aonde eu vou, Deus está comigo. Aonde você vai, Deus está contigo. É uma promessa de Deus. Alguém diga glória a Deus e aleluia. Quando você se sentir só, você tem que confiar na palavra. Quando você se sentir inquieto, tem pessoas que ficam inquietas, ansiosas. Pedro, na sua epístola, no capítulo 5, 7, você conhece, mas às vezes se esquece. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre quem, irmãos? Jesus. Tem gente que lança sobre todo mundo. Tem gente que põe carga sobre todos, ansiedade, mas não lança sobre ele. A Bíblia está dizendo que quando eu lanço sobre Jesus, Ele vai cuidar do meu problema.
Deus vai cuidar. Você tem uma situação, você tem uma inquietude na sua vida, você tem um dilema, você tem algo que está lhe preocupando. O meu conselho para você nessa noite é: lança sobre Jesus. Lança sobre Deus a tua ansiedade e glorifica o nome dele, porque ele vai abrir um caminho para você. Primeira coisa, leia a Bíblia. Segundo, confie em Deus. Diga comigo: eu preciso. Fala mais forte: eu preciso confiar em Deus. Fala para esse irmão: confie em Deus. Balança ele com carinho e diga: confie em Deus. Eu estou aqui para alertar alguém que chegou o momento de você colocar totalmente a sua confiança em Deus. Alguém diga glória a Jesus. Salmo 115, 9 diz: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e é o seu escudo. Eu amo a palavra de Deus, porque, olha só, está dizendo que Ele é o nosso auxílio, como é o nosso escudo. Ele vai me auxiliar quando eu precisar, Ele vai me proteger quando eu precisar de proteção. Ele vai me ajudar no momento que eu preciso tomar uma decisão, mas Ele também vai chegar e vai me proteger quando o inimigo se levantar contra a minha vida, quando situações, irmãos, tem pessoas que planejam e maquinam contra você, que maquinam contra eu, pessoas no trabalho, pessoas que muitas das vezes com as suas intenções enganosas, com as suas formas de maquinar, elas começam a projetar, mas quem tem o Deus de Israel tem proteção e tem auxílio. Se eu fosse você, eu me alegraria, sabe por quê? Porque você tem auxílio e tem proteção. Você tem proteção e tem auxílio. Quantos aí no mundo têm proteção, mas estão sem auxílio? Quantos têm auxílio, mas estão sem proteção? Hoje mesmo, quantas pessoas não tinham proteção, segurança? Perderam os prefeitos, até os seguranças vão deixar ele e vão pular para o outro lado. Mas que bom que eu e você, nós temos auxílio e temos proteção. Ou sorri para esse irmão e diga: você tem auxílio, você tem proteção. Por onde quer que você for, o auxílio de Deus estará, a proteção. Oh, bispo, é que botaram meu nome na boca do sapo. Sabe o que vai acontecer com o sapo? Ele vai morrer com a boca fechada e você vai seguir caminhando, porque Deus é por você. Deus é por você. Mano, costuraram bem. E o sapo está com o seu nome lá dentro daquela boca. E o sapo não está entendendo. Ó sapinho, por que fosse engolir esse nome? Esse nome é de um ungido de Deus. Esse nome é de uma escolhida de Deus. E não há Satanás que possa contra o escolhido de Deus. E vai o sapo. Quando você encontrar alguém assim, ó, que não consegue nem falar contigo, é o sapo. Ele está querendo cuspir o nome, mas ele nem isso vai ter autoridade de Deus, porque esse sapo vai morrer. E eu e você vamos avançar. Quem crescer, levanta a mão, irmão. Levanta essa mão de profeta e diga: eu sou protegido de Deus. A Bíblia diz, não é o bispo, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Alguém se alegra por isso? Aonde que a Bíblia fala que Deus se levanta para olhar para o justo. Deus acompanha o justo. Você saiu de casa, apesar do furacão por aí, vendo do lado árvore caída, mas eu e você temos a proteção, porque eu e você somos o justo. E Ele está me acompanhando. Ele vai me acompanhando até a casa de Deus. Ele me acompanha até a minha casa. Ele me acompanha no supermercado. Ele me acompanha quando eu vou lá na fogaça. Ele me acompanha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é minha proteção. Ele é meu auxílio. Muito fácil para o presidente Barack Obama. 500 seguranças na ilha com ele. E eu e você não temos 500 seguranças, mas estamos mais protegidos que ele. Esse lado entendeu melhor. Deixa eu ver esse lado agora. Será que você está entendendo que você tem a proteção de Deus? Não, que se o Barack pelo menos dividisse essa segurançada toda comigo. We don't need that. Nós temos o Jeová que luta por nós. Como eu posso desenvolver na minha vida essa certeza que Ele vai abrir caminho? Leia a Bíblia. Confie em Deus. Número 3 e penúltimo, declare com a tua boca sempre a tua vitória. Declare tua vitória. Eu vou vencer. Eu vou ficar curado.
Deus vai abrir a porta para mim. As leis vão se abrir para mim também. Não é só para o diácono Mateus, não, e para outros que aplicaram. Deus vai abrir uma porta para mim também. Ou será que você crê nisso? Porque às vezes tem gente que fica na igreja, muitas das vezes, com aquela cara assim, né, achando, mas será? Será não, meu irmão? Confesse com a tua boca. A Bíblia fala que há uma mulher que 12 anos, ela ficou assim, ó, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Ela era uma enferma, she went broke, perdeu tudo que tinha. Ela não tinha mais nada. Os médicos falaram, desenganaram, falaram, olha, já era, para você não tem solução. Mas sabe o que ela fez? Ela declarou com a sua boca e ela começou a dizer o seguinte, está lá em Marcos 5:28, está aí, não sei se está aí na pantalha, na tela, diz assim, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Essa mulher, ela desenvolveu na sua vida o quê? Uma atitude de fé. Imagina ela, olha essa multidão. Eu sou impura e eu não era nem para estar aqui. Vou morrer. Vai morrer. Tem gente que só fala desgraça para a própria vida. Não vai dar certo. Eu vou lá na frente, lá o bicho vai orar, mas já sei que vai acontecer. Vai acontecer, não é claro? Você já vem com essa expectativa e vai voltar com ela. Mas aquela mulher não. Ela falou assim, olha, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa wave bye-bye para mim, ele não precisa nem sorrir para mim. Eu preciso tomar atitude. Eu só preciso tocar, ó, só tocar na borda dos seus vestidos. Eu só preciso encostar naqueles vestidos. Ela começou a confessar isso. O que você precisa hoje de Deus? Será que você precisa que um caminho se abra para a sua vida nessa noite? Será que existem situações na sua vida que você está hoje totalmente na dependência de Deus e você precisa que um caminho seja aberto para você? O que eu quero te aconselhar nessa noite, em nome de Jesus, comece a declarar desde já, desde esse momento, mesmo que seja dentro do teu coração, na tua mente, ou com a tua voz audível, começa a dizer, chegou o dia da minha vitória. Chegou o dia que Deus vai abrir a porta que eu preciso do meu trabalho. Chegou o tempo que Deus vai mudar o coração do meu marido. Chegou o tempo que Deus vai mudar o coração da minha mulher. Chegou o tempo que o Senhor, Ele vai fazer alguma coisa por mim e pela minha família. Você começa a declarar isso. E diz assim, Senhor, eu vou tocar na tua veste. Espiritualmente falando isso, você está dizendo, Senhor, eu vou erguer minhas mãos no santuário, eu vou cantar uma canção, eu vou adorar o teu nome, eu vou te engrandecer nessa noite. Quando for no momento da chamada do altar, eu vou pedir oração e Deus vai tocar na tua vida. Eu quero terminar te dizendo nessa noite o seguinte, a quarta coisa, para que você mantenha essa certeza na sua vida, você precisa falar com Deus. Simple. Just simple. Fale com Deus. Leia a Bíblia. Diga comigo, eu preciso ler a palavra de Deus. Confie em Deus. Declare com a tua boca a tua vitória. Diga, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Fala assim, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Eu vou vencer desta vez. Desta vez eu não vou fracassar. Desta vez Deus vai abrir uma porta. Eu vou conquistar em nome de Jesus. Eu vou. É isso. Atitude. Esse furacão veio para acabar com a minha vida. Vai para lá, vai para o outro lado da ilha enquanto é tempo. Eu empresto o meu barco. Aqui a gente está declarando que nós estamos sob a proteção de Deus. Até motivo maior para o Hélio afogar vender mais. O povo vai invadir aquilo. Esvazeia! E a gente enche na terça. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, creia. Agora, fale com Deus. Sabe por que a gente perde muito? Com isso eu concluo. Porque a gente está esquecendo de falar com Deus. Se amanhece. Aí canta aquele, não é hoje.
Meu Deus, o que eu faço? Ai, Jesus. E fala, liga para um, liga para outro. E o Espírito Santo está ali, ó. Porque ele foi enviado para estar conosco. Jesus falou, eu vou, mas eu envio o Espírito para estar convosco. Eu vou, mas ele vai estar contigo. Ou seja, eu e você não estamos só. Basta uma palavra. Fale com Deus. Orar é isso, irmãos. A oração, ela foi mudada por formatos, né? Cada um tem um jeito. Lá na igreja que eu cresci no Brasil, tinha um irmão, um presbítero Arlindo, ele falava, Senhor, de misericórdia, aqui estamos, Pai. Era a oração dele. Pedia para ele orar por uma criança, Senhor, de misericórdia. Era o jeito dele. Pelo P. Oi, eu gosto desse pilho de Joel, o Paulinho. Era eu, o pilho. Cada um ora de um jeito. Né? Tem gente que é mais, outro. Mas a oração é falar com Deus. Tem gente que fica assim no carro. Eu tenho que chegar em casa. E quando eu chegar lá, eu quero logo ajoelhar lá no meu escritóriozinho para falar com Deus. E por que não fala no carro? A gente criou tabu. A gente criou regras humanas. Por isso que lá em Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar. Orai o quê? Você está no carro. Bendito seja o nome daquele. Senhor de misericórdia. Jesus é bom. Deus hoje começa amanhece o dia profetizando. Deus, eu sou um vitorioso. Hoje é o dia que o Senhor vai abrir porta para o meu negócio. Hoje eu creio em algo sobrenatural. É hoje que Obama vai surpreender esse povo. E assim como ele fez há 4 meses com os jovens, vai fazer com a gente. Viva nessa expectativa. Eu vou lá no P.O. Box hoje e eu vou encontrar lá 7 green cards. O meu, o do meu amigo, do vizinho. Começa a declarar isso. Estou indo no P.O. Box lá mais uma vez. E dessa vez, já sei, não tem nada. Profetiza sobre o teu P.O. Box agora em nome de Jesus. É grincar que você quer? Profetiza. Agora, grincar, vem. Parece que é brincadeira, mas irmão, tem poder na sua palavra. É dinheiro, vai chegar cheque lá que você nem sabia que ia chegar. Alguém de... aleluia. Uma vez foi a missionária Simone. Ela deu uma oferta aqui lá para a igreja de Mantenópolis. E guess what? Ela deu conta aqui, você se lembra? 600. Quanto que entrou na conta lá? Olha que bênção. Dá 600 aqui. Como a semente foi para a igreja de lá, o dinheiro entrou na conta de lá. Você não está rindo porque não foi a sua conta. Mas ela ficou alegre, deu testemunho. Alguém diga glória. Fala para alguém aí, prepara, meu irmão. Porque Deus é Deus de milagre. Glória a Deus. Eu quero terminar te dizendo isso. Fale com Deus. Crônicas. Você conhece a história. 4 do versículo 9 ao 10. Fala a história de Jabes. Jabes significava, o nome dele, dor. Né? No inglês, sorrow. Profunda tristeza. A mãe dele deu esse nome para ele. Mas Jabes não aceitou o seu nome. Você conhece a história. E ele fez uma oração. E é essa oração que eu quero que você faça hoje. Ele falou com Deus, ele disse, se me abençoares muitíssimo. Se abençoares o quê? Quanto? Muito. Já que é para pedir para abençoar, pede para abençoar muito. Aí Jesus, dá uma bencinha. Deus não vai dar bencinha. Olha para cá, gente, olha para cá. Não pede a benção, não. Senhor, me abençoa o quê? Muitíssimo. E ele faz uma outra oração. E que tua mão seja comigo. E ele diz, e se fizeres que do mal não seja afligido. Ele fez essa oração. Qual foi a resposta de Deus para Jabes, irmãos? E o Senhor o quê? E concedeu o pedido. Olha que coisa tão simples. Ele só fez uma coisa. Ele falou com Deus. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Porque eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Nós vamos falar com Deus agora, na certeza que o Senhor tem o melhor para a sua vida nessa noite.
Deus tem o melhor para a sua vida nessa noite. Eu não sei se você está aqui e você depende de uma porta que se abra. Mas uma porta começa a falar com algo sobrenatural no seu negócio, na sua vida. Eu vou te convidar aqui por 2 minutos só e eu vou orar pela sua vida. Vem aqui, nós vamos orar e eu vou declarar vitória sobre a tua vida. Vem aqui na frente. Se você precisa algo de Deus, venha e não perca essa oportunidade. O momento do altar é um momento muito importante na nossa vida, porque Deus ele vai liberar sobre a tua vida algo grande. História, muda a história dos meus filhos. Se despreocupa lá de fora agora. Deus, e fala com Deus. Fale com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Eu não tenho explicação para certas coisas. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e da tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tempo novo. Coisas novas. Coisas novas. É Deus que surpreende. É Ele que surpreende nessa noite. Vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus de surpresas. Deus, Tu és fiel. O Senhor, Tu és fiel. Senhor, Tu és fiel. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós declaramos, Senhor, no Teu poder. As palavras. Oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. Essas lágrimas serão transformadas em lágrimas vitoriosas, porque o Senhor é quem luta. É Ele quem abre portas. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para a tua fé não esmorecer. Não, aleluia. Que o brilho da esperança aleluia. Não se apague do teu coração. Que o grande amor do Pai te cubra. Nessa hora, irmão, eu vou pedir. Larga a mão desse irmão aí, levanta a tua lá no alto agora. E dá graças a Deus. E declare, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir caminho. O Senhor vai me surpreender nessa segunda-feira. O Senhor vai me dar uma semana de vitória. O Senhor vai me dar uma semana de grandes triunfos. O Senhor vai me dar uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Você pode dar um forte aplauso, Jesus? Se é para esse Deus maravilhoso, dá forte. Bem bonito para Jesus, para Jesus.